Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Tarde nesta quarta-feira, que tem mais cara de sexta, porque amanhã é feriado, muita gente vai emendar na sexta-feira de verdade. Vamos ter aí mais um finalzão de semana prolongado pela frente. E nós estamos começando o nosso jornal, que você já sabe, é uma produção do jornal Estado MS, que você acompanha aqui ao vivo de segunda a sexta-feira pela internet no endereço oestadoonline.com.br e também pelo nosso Facebook, na página @Jornal Estado MS. Vamos dar uma conferida agora nos destaques dessa edição de hoje, quarta-feira. Olha só, em uma semana, a Polícia Militar recupera 50 veículos e tira de circulação 14 armas de fogo. São operações do setor de segurança do governo para garantir mais tranquilidade à população do estado. Reinaldo Azambuja se reúne com entidades para definir a redução no ICMS do óleo diesel. A alíquota deve cair 5 pontos percentuais. Você vai ver também o que o comboio com caminhões-tanque para abastecer postos de combustíveis é atacado por manifestantes aqui na capital. Os veículos foram apedrejados. Em meio ao caos da greve dos caminhoneiros, o governo federal aumenta o preço da gasolina nas refinarias. Ê, Brasil, hein? Estas e outras notícias e muito mais informação você acompanha agora, ao vivo, aqui no Jornal da Tarde, que está no ar. Olá, eu quero começar o nosso jornal de hoje falando sobre os resultados dos investimentos que foram e ainda estão sendo realizados na área da segurança pública de Mato Grosso do Sul. Os recursos têm permitido que a Polícia Militar desenvolva ações nos 79 municípios. De 21 a 27 de maio foram realizadas pela PM diversas operações, a fim de garantir aí maior sensação de segurança à população. De acordo com os dados divulgados pela instituição, durante esse período foram abordadas mais de 9 mil pessoas, o que resultou na recuperação de 50 veículos de furtos ou roubos, 14 armas de fogo retiradas das mãos de criminosos, prisão de 89 pessoas foragidas da justiça e 438 conduzidas às delegacias de polícia civil, além de tirar de circulação quase 70 quilos de drogas e 650 pacotes de cigarros contrabandeados. Já no trânsito, a Polícia Militar notificou ainda 6.700 veículos e condutores irregulares, registrando mais de 1.100 multas. 224 veículos foram removidos no decorrer das operações. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Valdir Ribeiro Acosta, destacou que a PM está atuando aí diuturnamente no intuito de melhorar a segurança aqui no estado. Vai ter que trabalhar muito ainda a PM para que nós tenhamos uma sensação realmente de segurança muito maior, né? Olha só, Polícia Federal de Corumbá, distante 417 quilômetros de Campo Grande, apreendeu durante uma fiscalização de um ônibus interestadual cerca de 550 comprimidos de êxtase, 5 gramas de maconha e 2 selos de LSD. Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, a apreensão aconteceu após a equipe ter recebido uma denúncia informando que uma mulher de nacionalidade boliviana, de 24 anos, e uma amiga dela, de 31 anos, brasileira, estariam vindo de Goiânia, Goiás, transportando a droga sintética com destino a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Elas tentaram fugir, mas foram presas. Se condenadas, poderão cumprir pena de reclusão de 5 a 15 anos, além de pagar uma multa. A polícia informou que qualquer pessoa que tiver informações sobre esses ou outros tipos de crimes de competência da Polícia Federal pode entrar em contato pelos canais de denúncia anônima da Polícia Federal lá de Corumbá. Os telefones são os seguintes aí, o 3231-7800 e o 991620279. Também as denúncias podem ser feitas pelo aplicativo, né, pelo WhatsApp, nesse número que eu passei para vocês. O sigilo das testemunhas aí será preservado pela polícia.
Governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, se reuniu na manhã de hoje com a direção do Simpetro, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul, além de representantes dos revendedores dos combustíveis. O objetivo da reunião foi discutir a paralisação dos caminhoneiros, assim como também a redução da alíquota do ICMS do óleo diesel aqui no estado. A reunião ocorreu no gabinete do governador, lá no Parque dos Poderes, e contou com representantes também do PROCON e da OAB de Mato Grosso do Sul. A pauta foi o anúncio feito ontem, pelo governador, que pretende reduzir o ICMS do diesel de 17% para 12%, mas só depois que a greve terminar. O governador ainda explicou que quer a garantia do setor de transportes de que esta redução de ICMS sobre o diesel tenha um efeito direto na bomba dos postos de combustíveis, já que quando promoveu a diminuição do imposto em 2015, não houve nenhum resultado positivo nos valores cobrados dos consumidores. O governador divulgou que a greve dos caminhoneiros trouxe aí prejuízos de 100 milhões de reais por dia às indústrias e cerca de 80 milhões à agropecuária do estado. Para tomar medidas mais urgentes sobre a situação, decretou situação de emergência em Mato Grosso do Sul para ter aí meios de enfrentar a crise durante este período. Pois é, E enquanto a situação não se resolve aí com essa manifestação dos caminhoneiros, a coisa ainda continua complicada nas estradas do estado, com o bloqueio de pelo menos 50 pontos aí nas nossas rodovias. E os conflitos começam a aumentar, Um comboio com cerca de 40 veículos, escoltados por viaturas da Polícia Rodoviária Federal e do Exército, foi apedrejado por caminhoneiros em greve em frente ao posto Cátia Locatelli, ali no Rodoanel, na BR-163, em Campo Grande. Alguns veículos tiveram o para-brisa quebrado. Um dos motoristas, que pediu para não ser identificado, com medo de represália, contou que saiu de Dourados com o caminhão-tanque vazio e seguia com o comboio para abastecer aqui na capital, quando já em Campo Grande eles foram surpreendidos e tiveram os veículos atacados pelos manifestantes. Segundo motoristas, eles atearam paus e pedras nos caminhões. Eram 4 viaturas da Polícia Rodoviária Federal e 4 do Exército que faziam a escolta dos veículos. Olha aí, Já começa a descredibilizar a manifestação, a mobilização dos caminhoneiros com esse tipo de atitude, que até agora, a paralisação vem sendo pacífica, inclusive permitindo a passagem dos veículos de passeio pelos bloqueios que estão acontecendo nas estradas, só que se os caminhoneiros começarem a agir dessa maneira, vão colocar em descrédito tudo o que eles têm conquistado, a partir de agora. E mesmo após aí o anúncio da redução do ICMS do diesel divulgado pelo governador, os caminhoneiros continuam com a manifestação em 50 pontos de rodovias federais em Mato Grosso do Sul, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. A greve da categoria, inicialmente contra os aumentos sucessivos do diesel, entra hoje já no seu 10º dia, Somente na BR-163 são 21 pontos. Ainda há manifestantes em pelo menos 16 municípios. A Polícia Rodoviária Federal não soube informar ao certo quais são todos os pontos de protesto e nem onde há bloqueio nas rodovias federais. Mas eles estão ainda ativos, muitos caminhoneiros ainda parados aí na beira das rodovias. E realmente a situação continua complicada, com a falta de alguns produtos. Inclusive a falta do gás de cozinha, deve ser aí mais uma das consequências da greve dos caminhoneiros, que está nesse 10º dia. O produto já não está sendo mais encontrado no interior do estado. E aqui em Campo Grande, já está prestes a acabar, segundo alguns distribuidores. A informação é do presidente do Sindicato das Micro, Pequenas Empresas e Revendedores Autônomos de GLP, Gás Canalizado e Similares de Mato Grosso do Sul, Wilson de Lima. O gás vem das refinarias aqui para a capital, onde ele é engarrafado, e volta para o interior. Mesmo que a greve agora acabe, e o produto venha de São Paulo para Campo Grande, passando por todo o processo necessário, incluindo o transporte e o envasamento até chegar nas residências, a situação só deve se normalizar aí em cerca de 4 dias, mais ou menos, segundo afirma o presidente do sindicato. Ele diz ainda que o preço do botijão, quando o produto voltar às revendas,
deverá ser mantido. Segundo pesquisas da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizada entre os dias 20 e 26 de maio aqui na capital, os preços mínimos e máximos do GLP de 13 quilos, né, variavam entre R$ 70 e R$ 78 aí, sendo o preço médio em torno de R$ 73,80. Mas já houve informações que durante essa crise, no início da semana, a crise da gasolina, onde faltou gasolina, tinha distribuidor de Campo Grande aqui vendendo gás a R$ 150. Olha o absurdo, né, e o oportunismo de gente que quer tirar proveito de uma situação enquanto a população está aí já enfrentando uma série de outros problemas. E enquanto nós estamos vivendo essa crise sem precedentes, né, com a ameaça aí da falta de gás de cozinha, com o abastecimento dos postos de combustíveis ainda sem muita regularidade, com os caminhoneiros parados em todas as rodovias brasileiras, o que é que o governo federal faz, hein? Simplesmente voltou a aumentar o preço da gasolina nas refinarias. E você achando aí que alguém não ia pagar essa conta da redução no preço do óleo diesel, né? A Petrobras aí voltou a aumentar o preço da gasolina depois de 5 quedas consecutivas do valor do combustível. A partir de hoje, o preço nas refinarias já está 0,74% maior e passará a ser de R$ 1,96 por litro nas refinarias, tá? Em maio, o preço do combustível nas refinarias da Petrobras já acumulava alta de 9,42%. Uma pouca vergonha, né, gente, que esse governo faz com a gente. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós, brasileiros, não temos a coragem e a decência de fazer nada como fizeram os caminhoneiros, né? Eu estou sendo afetado por essa paralisação, você está sendo afetado também. E ontem, olha só, o que a gente faz? Nada. Ontem, na verdade, eu vi um monte de gente aí feliz e comemorando, porque o abastecimento nos postos da capital já estava se normalizando. Pois é, sabe quando a gente vai realmente conseguir mudar esse Brasil, mudar essa política que está aí? Quando a gente mesmo resolver fazer algo de verdade para exigir aí os nossos direitos. E não sermos, né, tão massacrados como estamos sendo há anos, tá vendo? Vamos pagar mais uma conta. E uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta quarta-feira mostra que 87% dos brasileiros apoiam a paralisação dos caminhoneiros, mas o mesmo percentual, né, os mesmos 87%, rejeita cortes no orçamento e aumento de impostos para atender às reivindicações da categoria. O levantamento, com 1.500 pessoas, aponta que apenas 10% são contra a paralisação dos caminhoneiros, 2% são indiferentes à paralisação e 1% não soube opinar. Sobre a continuidade da paralisação, porém, o apoio diminui. 56% acham que ela deve continuar, enquanto 42% defendem aí o fim do movimento dos caminhoneiros. A pesquisa feita pelo telefone, né, foi feita nesta terça-feira, dia 29, dia em que os bloqueios diminuíram e os caminhões começaram a circular com mais frequência nas estradas do país. A margem de erro desse levantamento é de 3 pontos para mais ou para menos. Contra aumento de impostos, embora seja solidário às reivindicações dos caminhoneiros, 87% dos entrevistados não concorda com as medidas encontradas pelo governo para atender os caminhoneiros. Apenas 10% aprovaram o aumento de impostos e o corte de gastos federais dentro de uma lista aí bastante variada de opções. Bom, gente, vamos falar agora da violência que tem crescido consideravelmente em nossa capital, apesar do governo afirmar que os números já estão reduzindo, né, e que a Polícia Militar tem agido aí diuturnamente, como eu disse aqui no comecinho do jornal. Mas olha só, um jovem de 19 anos foi encontrado morto com um tiro na cabeça no início da manhã desta quarta-feira em Campo Grande. O repórter Marcos Tenório acompanhou o caso e está aí no Fatos OE10 de hoje. Janson Luiz Cordeiro, de 19 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça no início da manhã desta quarta-feira no bairro Jardim Noroeste, região leste de Campo Grande. A vítima teria sofrido um atentado há 2 semanas atrás em uma rua paralela a esta. Na ocasião, o rapaz foi alvejado com 3 tiros de arma de fogo. De acordo com a delegada Priscila Nuda,
O disparo pode ter sido efetuado de uma pistola 9mm e que a morte do jovem deve ter sido realizada em outro local. A gente só conseguiu verificar que ele levou um tiro, né, um tiro de uma arma que possivelmente é de munição 9mm e que foi um tiro só, e as circunstâncias da morte a gente não tem essa informação. 5 anos atrás, Janson assassinou o próprio irmão Gilson Eduardo Cordeiro, de 16 anos, com um tiro na cabeça, na mesma rua em que foi encontrado morto. Como você já tem acompanhado aqui no nosso Jornal da Tarde, todo dia a gente mostra um videozinho desses que estão pipocando aí nas redes sociais, no nosso WhatsApp, os amigos mandam, todo mundo comenta, todo mundo compartilha e tal. E o vídeo de hoje mostra os absurdos gastos que o país tem com o Congresso Nacional e o governo. Não estão dizendo aí que, né, para baixar o ICMS do óleo diesel vão ter que tirar dinheiro de algum lugar? Que tal tirar das mordomias dos políticos de Brasília, hein? Ia dar para cobrir a conta e ainda sobrar dinheiro em caixa. Presta atenção aí nos números do nosso Tá Na Web de hoje para você ver o tamanho do abuso. Vocês viram ali quanto custa o Congresso Nacional, quanto custa o Senado por dia? 5 milhões de reais. Imagina se a gente cortasse um pouco dessas mordomias, tá? Se a gente deixa eles gastarem 1 milhão só, corta 4 milhões, a quantidade multiplica isso por 12. Entendeu? 12 meses, olha a quantidade de dinheiro que ia sobrar, gente. O nosso problema não está, entendeu, na quantidade de impostos, também está na quantidade de impostos que se paga nesse país, mas o nosso ralo para onde escoa todo o dinheiro desse Brasil, além da corrupção, está lá em Brasília. Se eles começarem a reduzir um pouco os seus gastos, abrir um pouco mais da mão das suas mordomias, quem sabe a gente consegue ter um país mais digno, não precisamos ter tantos impostos, não precisamos ter gasolina e óleo diesel tão caro como hoje nós vemos aí no país, não é mesmo? Pois é, bom gente, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e já já nós estamos de volta falando sobre o Arraiá Solidário. Você quer saber o que é? Então não saia daí não abandone o seu computador, muito menos o seu celular, que a gente volta já já.